O capítulo 16 do livro de Apocalipse descreve uma série de 7 taças da ira de Deus, que são derramadas sobre a terra em resposta à rebelião da humanidade. Este capítulo faz parte da seção do livro que descreve os juízos finais sobre o mundo antes da segunda vinda de Cristo e do estabelecimento de seu reino eterno. O tema central deste capítulo é a justiça divina e a consequência do pecado. Apocalipse 16, 1 e 2. A primeira taça, úlceras malignas. Ouvi uma grande voz vinda do templo que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma úlcera má e perniciosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O contexto: as taças da ira são ações de juízo de Deus. A voz que vem do templo, do próprio Deus, ordena que esses juízos sejam realizados. A primeira taça, ela é derramada sobre a terra e resulta em úlceras malignas sobre todos os que adoram a besta, o poder maligno do anticristo. Este julgamento reflete a pureza divina e a separação do mal, punindo aqueles que se aliaram ao mal. Apocalipse 16:3. A segunda taça, o mar se torna sangue. Derramou a sua taça sobre o mar, e este se fez em sangue, como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. A segunda taça. Quando a taça é derramada sobre o mar, ele se transforma em sangue, simbolizando a morte e destruição. O mar, que é frequentemente visto como fonte de vida e prosperidade, se torna agora uma representação de desolação e morte. O significado, a morte de todas as criaturas do mar, simboliza a extinção da ordem natural, com a criação sendo afetada pela corrupção do pecado humano. Apocalipse 16, 4, 7. A terceira taça, os rios se tornam sangue. Derramou a sua taça sobre os rios e sobre as fontes das águas, e fizeram-se em sangue. E ouvi a voz dos anjos das águas, que dizia: Justo és tu, ó Senhor, o que és e que eras o Santo, porque julgaste estas coisas. Pois derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e também tu lhes tens dado a beber sangue. Eles o merecem. A terceira taça, os rios e fontes de água se tornam sangue. Isso não apenas simboliza a destruição da fonte de vida, mas também faz referência ao julgamento justo de Deus sobre aqueles que derramaram o sangue dos justos, especialmente dos mártires cristãos. A justificação do juízo. O anjo fala que Deus está sendo justo, pois aqueles que mataram os santos e profetas agora recebem seu juízo em forma de sangue. Há uma ideia de justiça retributiva. Os culpados recebem o que merecem. Apocalipse 16, 8, 9. A quarta taça. O sol queima os homens. Derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. E os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. A quarta taça. A taça é derramada sobre o sol, fazendo com que ele queime intensamente. Isso pode ser uma metáfora para o sofrimento extremo, mas também pode simbolizar o aumento da perseguição e aflição para os ímpios. A resposta dos homens. Ao invés de se arrependerem, eles blasfemam contra Deus. Este comportamento revela o endurecimento do coração humano diante dos juízos de Deus. Apocalipse 16, 10, 11. A quinta taça, as trevas no reino da besta. Derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez em trevas, e eles mordiam a sua língua de dor, e blasfemaram contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas úlceras, e não se arrependeram das suas obras. A quinta taça. Esta taça é derramada sobre o trono da besta, significando que o reino do mal será envolto em trevas. A ideia aqui é que, apesar da grande aflição e dor, as pessoas ainda se recusam a se arrepender,
preferindo continuar no pecado e na rebelião contra Deus. Apocalipse 16, 12 a 16. A sexta taça, o rio Eufrates seco e a batalha do Armagedom. Derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. A sexta taça. O Eufrates secando representa o fim das barreiras naturais que mantêm o mal contido. O Eufrates foi uma fronteira simbólica para o povo de Israel, e o fato de secar é um indicativo de que a humanidade está sendo preparada para a batalha final. O Armagedom. O termo Armagedom refere-se à grande batalha final entre as forças do bem e do mal. O exército dos reis do Oriente, simbolizando as forças de destruição e oposição a Deus, se reúne para lutar contra os exércitos celestiais. Apocalipse 16, 17 a 21. A sétima taça, o terremoto e a destruição final. E derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo, dizendo: está feito! E houve relâmpagos, vozes e trovões, e um grande terremoto, como nunca havia havido, desde que os homens se têm sobre a terra. A sétima taça. Esta é a última taça e culmina em uma catástrofe cósmica. Um grande terremoto, acompanhado de relâmpagos, trovões e uma grande destruição. Este evento simboliza o fim de toda a oposição a Deus e o começo da restauração final. O terremoto. O terremoto representa a queda do sistema maligno que domina o mundo, e todas as cidades e potências que se opõem a Deus serão derrubadas. A destruição de Babilônia. O capítulo menciona também a destruição da Babilônia, que simboliza o império maligno e corrupto, representando todos os sistemas que se opõem ao reino de Deus. O significado teológico. O capítulo 16 de Apocalipse apresenta um juízo absoluto e inescapável de Deus sobre a humanidade, que em sua maioria escolheu seguir o mal e se rebelar contra ele. A ideia central aqui é que Deus é justo em seus juízos, e aqueles que rejeitaram a salvação oferecida em Cristo enfrentarão as consequências de suas escolhas. Além disso, esse capítulo revela o endurecimento dos corações humanos. Mesmo diante de grandes desastres e sinais divinos, muitos não se arrependem, o que destaca a dureza do coração humano diante da graça de Deus. Finalmente, o capítulo prepara o cenário para a consumação final da história, o triunfo de Cristo sobre o mal, com a derrota do anticristo e o estabelecimento do reino eterno. Reflexões finais. O Apocalipse, especialmente em seus capítulos finais, pode ser um livro desconcertante, cheio de imagens de julgamento e destruição. No entanto, também é um livro de esperança, pois ele afirma que, ao final, Deus prevalecerá. A mensagem central é clara: Deus é justo, e aqueles que se arrependem de seus pecados e buscam a redenção em Cristo serão salvos para a vida eterna. Esse capítulo reforça a urgência do arrependimento, a importância de viver uma vida justa e de fidelidade a Cristo em um mundo que muitas vezes se opõe aos valores divinos.